sou a professora Daiana Souza. Desejo que vocês estejam bem. Chegamos à segunda unidade do módulo 5, Adaptações curriculares para desenvolvimento da aprendizagem de educandos com TEA, e o tema dessa videoaula é adaptações curriculares. O nosso objetivo é apresentarmos algumas bases para a realização de adaptações curriculares. Antes, vamos relembrar que na unidade 1 abordamos sobre o atendimento educacional especializado, sua função, legalidade, atribuições do professor que atua no atendimento educacional especializado, estrutura, recursos básicos necessários para sua operacionalização, a partir de um planejamento individualizado para que os educandos com transtorno do espectro autista possam ter autonomia e acessem conhecimentos. Tudo isso por via de um trabalho integrado e que esteja incluso no projeto político-pedagógico e no currículo da escola. Como foi apresentado em outros módulos, educandos com TEA apresentam condições comuns relacionadas à comunicação, interação social, cognição, linguagem, interesses fixos ou hipersensibilidade, movimentos repetitivos, dentre outros fatores. E foi visto que cada pessoa com TEA nessas múltiplas condições pode ser afetada em intensidades diferenciadas, o que resulta em situações bem particulares. E que estas pessoas, além, não somente com TEA, podem ter associação de comorbidades. Nesse cenário, entendemos que é preciso não somente um atendimento educacional especializado com um professor que seja especialista nisso, mas também um currículo que se organize e se reorganize considerando a diversidade das pessoas, seus tempos, modos e formas de aprender, verificando conteúdos, ações didáticas e procedimentos avaliativos. Lógica que é bem diferente quando nós comparamos com o ensino de abordagem tradicional. O currículo, ele é um instrumento que projeta as atividades de uma escola. Ele é o elo entre a teoria e a prática, como nos diz Cole, ele é a própria praxe, como nos coloca o Gimeno Sacristã. É onde encontramos o que, quando e como ensinar, como avaliar. Mas ele não é um instrumento fechado, por isso ajustes podem ser feitos no currículo para que ele acolha as diversidades dos estudantes, conforme nos aponta Glatt. Os avanços que vêm ocorrendo na educação especial, como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, vêm contribuindo com mudanças significativas na educação escolar. Uma vez que, numa perspectiva inclusiva, a escolarização de pessoas com deficiências promoveu reformas, como bem expressa Peter Mittler nessa citação. No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola. Isto inclui o currículo corrente, a avaliação, os registros e os relatórios de aquisições acadêmicas dos alunos, as decisões que estão sendo tomadas sobre o agrupamento dos alunos nas escolas e nas salas de aula, a pedagogia e as práticas de sala de aula,
bem como as oportunidades de esporte, lazer e recreação. Essa reestruturação que inclui o currículo, que o Peter Mitley coloca aí, não significa a aceitação de um currículo oficial. Não significa a não aceitação, na verdade, desse currículo oficial. Isto é, aquele currículo que determina diretrizes e bases para o planejamento e conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula, mas implica a reestruturação e a reforma. Implica em adaptações para que todos e todas, incluindo pessoas com TEA, a partir de suas necessidades e condições, possam acessar saberes e desenvolverem competências concretas. O termo adaptação não é um termo novo. Ele vem sendo enunciado desde os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, e tem sido utilizado por teóricos como Maria Salete Aranha, nos estudos do currículo, com uma tônica, um discurso de modificação do currículo escolar para atender às necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. Essa mesma autora, Aranha, nos conduz com um trecho dizendo: adaptações curriculares, portanto, são respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema educacional, de forma a favorecer a todos os alunos e, dentre estes, os que apresentam necessidades educacionais especiais, ao acesso ao currículo, à participação integral, efetiva e bem-sucedida em uma programação escolar tão comum quanto possível a consideração e o atendimento de suas peculiaridades e necessidades especiais no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação, no projeto pedagógico da unidade escolar, do plano de ensino do professor, né? Então, adaptações curriculares podem acontecer nesses diferentes campos. E na LDB? Na LDB, o termo adaptação, ele é subjetivamente tratado no artigo 59. Justamente quando esse artigo ele afirma que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. É importante que fique claro que a adaptação não se reduz a formas manuais do fazer, mas nas relações que os educandos com TEA começam a desenvolver com o meio. Para um estudioso chamado Vieira, adaptar, o termo adaptar, significa superar obstáculos que buscam dificultar o acesso ao conhecimento. Portanto, a escola não pode ser um local onde todos estão na mesma sala e pronto, está feita a inclusão. Fim. A escola, ela precisa ser um espaço de humanização, de aprimoramento de habilidades de cada um de nós. Assim, na educação de pessoas com TEA, é preciso que olhemos para essas pessoas não somente pelo transtorno do espectro autista, mas como seres humanos que aprendem como outras pessoas.
que precisam ter as mesmas oportunidades de outros educandos. Para isso, é necessário que se desenvolva um currículo flexível, um currículo que se faça chegar à pessoa com TEA e que faça sentido para a pessoa com TEA. Eis aí uma tarefa permanente de qualquer educador e educadora. Entender o significado do currículo e por que tais conteúdos são importantes para esses educandos. Buscando efetivar essa tarefa nesse entendimento de sentidos, precisamos entender que o processo de adaptação curricular pode acontecer em diferentes tipos, níveis e categorias. Aqui nós vamos apresentar os níveis e categorias, mas focar nos tipos. Então, primeiramente aí, no quadro rosa, tipos. Existem dois tipos. O primeiro é o de grande porte e o de pequeno porte, né? São as adaptações. Então, as adaptações curriculares de grande porte, elas são de competência das instâncias político-administrativas superiores, porque elas exigem modificações que envolvem ações de natureza política, administrativa, financeira, burocrática, etc. Por exemplo, compra de mobiliários e equipamentos que necessita de uma autorização superior. As adaptações de pequeno porte são aquelas em que o professor pode fazer em sala de aula, no seu planejamento, nas suas atividades, na promoção de acesso ao currículo, nos objetivos de ensino, no conteúdo ensinado, no processo de avaliação e na temporalidade, tá? No quadradinho amarelo, né, nós temos níveis. As adaptações em níveis, elas se realizam de 3 formas. No âmbito do projeto político-pedagógico, no currículo desenvolvido na sala de aula, né, o plano de aula, que bem colocamos ainda há pouco também do professor, e a nível individual, com o planejamento individualizado. Adaptações por categorias, né? A primeira aí, no verdinho, de acesso ao currículo. Então, o que seriam essas adaptações? Criar condições físicas, ambientais, materiais para o aluno na sua unidade escolar de atendimento, propiciar os melhores níveis de comunicação e interação com essas pessoas, propiciar mobiliário específico necessário, etc, etc. Tá? Adaptação curricular de elementos do currículo, né, que está abaixo aí no verdinho. Trata-se justamente de situar o aluno nos grupos com os quais melhor possa trabalhar, né? Propiciar apoio que permita a realização das suas atividades escolares, do seu processo avaliativo, introduzir atividades individuais complementares, para que esse aluno ele possa alcançar os objetivos comuns aos demais colegas, né? Então, essas atividades podem realizar-se na própria sala de aula ou em atendimentos de apoio. Essas adaptações curriculares vocês podem encontrar também no guia Escola Viva do ano de 2000. Focando nas adaptações de pequeno porte, que eu tinha dito para vocês no slide anterior, que seria aqui, né, nossa maior discussão, nessas adaptações de pequeno porte, de acordo com esse guia, Projeto Escola Viva, garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola, alunos com necessidades especiais, existem algumas categorias que são exclusivas dos professores.
Então, são todas essas que estão nesses quadradinhos amarelos, tá? E nós vamos aqui apresentar para vocês. A primeira é adaptação de objetivos. Então, do que trata essa adaptação mais de posse dos docentes? Trata justamente dos ajustes no objetivo do plano docente, de forma a atender melhor às necessidades e condições dos educandos, ou até priorizar determinados objetivos em escalas de prioridade para o desenvolvimento da aprendizagem desse educando. Essas adaptações que estão sendo colocadas aqui, elas são primordiais para quando lá na frente vocês estiverem também estudando a respeito do planejamento educacional individualizado, o PEI, tá? A segunda adaptação diz respeito aos conteúdos, né? E aí os ajustes seria de priorização de áreas, de conteúdos, de unidades, sequências, ou até eliminação dessas áreas para atender a necessidade do educando. A terceira, adaptação do método de ensino e da organização didática. Então, todos os educadores têm como tarefa a realização dessa adaptação, independente do seu público, né? Em qualquer nível, essa adaptação ela é recorrente. O processo de aprendizagem, como qualquer outro, ele pode necessitar de ajustes. E para isso é fundamental a análise do professor sobre cada educando. Por quê? Para que ele possa pensar procedimentos, alternativas complementares, níveis de complexidade, né? Principalmente em relação às que foram inicialmente pensadas e depois de uma certa avaliação você está revendo para saber se elas ainda são cabíveis. A próxima, adaptação do processo de avaliação. Então, necessidade de se usar diferentes procedimentos de avaliação, utilizar recursos para a comunicação, enfim, superar formas tradicionais, como provas objetivas, por outros mecanismos de avaliação, que são tipos de prova que nem sempre atende as especificidades dos educandos, principalmente com educandos com deficiência ou necessidades especiais. O último, adaptação na temporalidade do processo de ensino e aprendizagem. Nesse quesito, o essencial é que o professor esteja constantemente atento ao seu aluno, para identificar que conhecimentos ele já dispõe. Como em qualquer momento inicial de uma disciplina, você faz uma consulta, né? Assim também é com o seu aluno, pessoa com TEA. Você vai fazer primeiro um estudo sobre esse aluno para identificar que conhecimentos ele já possui, se relaciona a algum tema, algum conteúdo, alguma necessidade educacional que ele possa apresentar. E isso pode, inclusive, incentivar, né, que esse docente ele possa utilizar da sua criatividade para pensar outras alternativas de ensino e que essas alternativas elas possam responder às necessidades identificadas que precisam ser ajustadas no processo de ensinar, tá? Então, essas são adaptações de pequeno porte e que são de caráter mais da docência. Tendo como base essas adaptações, professores da sala comum e do atendimento educacional especializado precisam fazer um percurso constante. Que percurso é esse? Nós utilizamos aí os origamis para mostrar esse percurso. Percurso da observação
da avaliação e da mediação. Quem nos orienta nesse processo é Cunha. Por que observar? Observar porque a pesquisa é um ato inerente ao professor, a qualquer professor. Qualquer professor pode e deve perceber como aquele ou aquela educanda age, como se comporta, que conhecimento já dispõe, né? Essa observação, em colaboração a outros profissionais, pode ajudar a definir meios e adaptações curriculares. Pode ajudar a perceber que o educando não deve ter um rótulo de diagnóstico de transtorno do espectro autista, como algo que venha a impedir a sua aprendizagem. Por isso que essa observação é importante. Avaliar para perceber como o educando TEA reage, o que dizem os seus pais, a equipe multidisciplinar, e avaliar que instrumentos estão disponíveis para a verificação de aprendizagens desse educando. Jogos, desenhos, pareamentos, né? Antes de partir para um planejamento educacional individualizado, antes de partir para o P. Então, essa avaliação, ela deve considerar todas as dimensões possíveis, né? Depois desse processo de avaliação, nós chegamos na mediação, que é justamente um campo de estímulos e respostas após as intervenções, onde o professor deve se comprometer, mediador e compreender que cada pessoa com TEA se desenvolve de maneira particular, aprende e deve ser motivada a atingir níveis elevados de conhecimento, que pessoas com TEA podem avançar nas suas aprendizagens. Para que tudo isso aconteça, é fundamental que esteja previsto no projeto político-pedagógico, pois é nesse documento que, quando construído democraticamente, estão os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação, no qual a instituição ela vai dialogar, ou pelo menos pretende seguir, ainda que seja para alguns utopia. Mas é também no PPP que se pensa a função social da escola, os sujeitos que se quer formar, perspectivas que orientam o ensino e a aprendizagem, quais conteúdos e saberes serão trabalhados, quais são os espaços que essa escola possui e quais ela possibilitará, como que ela incentivará e apoiará a participação da comunidade escolar, entre outros. São os referenciais do projeto político-pedagógico que possibilitam a adequação curricular para flexibilização de uma prática educacional que possa atender as pessoas com TEA, em função de suas singularidades e possibilidades. Tudo tem que estar bem amarradinho, né? Então, nessa compreensão, em conjunto com as orientações das diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, a resolução número 04/2009 e a nota técnica número 11/2010, bem como outros documentos, além de profissionalismo, boa vontade, é possível fazer um trabalho discutido coletivamente, né, com a escola, com os profissionais, e que efetivamente desenvolva uma educação inclusiva. Para concluir, eu deixo para vocês uma tarefa complementar, que é assistir o vídeo Adaptação de Currículo e Materiais, da mestre Nathalie Brito, do site disponível no canal Luna Aba, nesse endereço. Esses são os meus contatos, o que precisarem estou à disposição. Obrigada e até logo!